Se você está se perguntando por que o trabalho está sendo feito dessa forma tão esquisita, foi a única maneira que eu consegui encontrar de gravar a tela do meu celular e falar ao mesmo tempo. Afinal, o Google Meet não tem a função de gravar a reunião nos dispositivos mobile. Então, vamos começar o meu processo de leitura do conto pretextual Dia de Folga. Como diz o Júlio Cortázar, o conto recorta um fragmento de realidade, que é possível vivenciar severamente ao que nos deparamos com a realidade de um jovem negro e morador da periferia. Do ponto de vista técnico, é um narrador autodiegético, onde a focalização é interna e fixa nele mesmo, com a participação do leitor como personagem, e se encaixa como obra de tensão. Afinal, pelo menos ao fim que eu cheguei, afinal tem vários fins, ao que eu entendi, a tensão se dissipou, as coisas acabaram bem. Achei muito interessante toda a ideia de não revelar o nome dele, porque isso dá um reforço ao que o texto quer passar. Agora, sobre as escolhas, o personagem principal começa nos contando sobre como havia nascido como um alvo e por isso sua mãe não permitia que ficasse desatento. Eu, então, pergunto como nascem os alvos. Talvez na inocência dos meus privilégios, aliás. E tenho como resposta que eles são herdados, como ele mesmo havia herdado de seu pai, que foi morto ao confundirem seu guarda-chuva com um fuzil. Essa pergunta que eu fiz sobre como os alvos nascem foi muito semelhante ao que eu liguei ao fato de eu não ser uma pessoa nascida com alvo pelos meus privilégios. E quase que de imediato eu pergunto quem confundiria duas coisas tão distintas. E tal pergunta é respondida com a foto de uma matéria onde policiais militares haviam cometido esse engano. Eu pergunto onde essas coisas acontecem, e eu respondo que em todo lugar um pouco. Todos são um pouco alvo, e aqueles que atiram pelas costas são tratados como heróis nas telas de TV. Eu então respondo que a revolução não será televisionada, e por sua vez aponta que os outros alvos atuam e vestem o máximo possível suas carapaças de estudante trabalhador, mantendo suas cabeças baixas, quietos e domesticados, porque não basta que essa seja apenas a sua essência, ou serão caçados por outros alvos. A ideia de círculo de ódio sobre como as coisas que são direcionadas a você acabam refletindo muitas vezes ou são absorvidas de uma forma muito intensa. Eu senti isso muito nessa parte sobre como não importa se você for, em essência, uma pessoa que é uma trabalhadora, uma pessoa que é estudante, se você não criar um arquétipo todo voltado para isso. Eu questiono por que um alvo caçaria o outro e sou surpreendida com uma frase de Paulo Freire, que é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E eu sigo essa informação. O jovem Tan relatou sobre seu dia de folga e os planos cheios de volúpia para encontrar uma linda mulher. Isadora, a minha escolha é aconselhar a tentar a sorte. Afinal, eu ansiava ferozmente a figura feminina. O caminho é longo, atravessar a cidade em busca do seu Eldorado de Vênus, sem saber sobre os possíveis atrasos, sonhando com Isadora. Isa agora ou Isa 2 horas? Isa 2 horas. Eu respondo. Assim dei um empurrão para que seguisse o conselho de sua mãe. O ônibus já chegou e é hora de segurar firme. Nesse momento em que eu tenho que escolher sobre Isa agora ou Isa 2 horas, de alguma forma eu senti que pular o caminho para Isa agora seria um erro de alguma forma fatal, digamos assim. Um lugar que mescla tão perfeitamente pessoas tão diferentes, os odores, corpos e pensamentos, mas entre os apertos, os olhos semicerrados que veem mal em cada um, exceto em si. Se dispor ao preço foi minha sugestão, deixar que se envergonhassem de seu ódio gratuito. Ali naquelas tensões mortais de cada dia, surge um ato de gentileza. Uma moça se oferece para levar a mochila. Em um acordo mútuo, um ato de fé que contrapunha os termos de sobrevivência dos alvos, mas era necessário continuar com o plano. Que é a ideia de um ato de gentileza que vai contra tudo o que se é ensinado, de se desconfiar, de se manter atento e de ter a noção de que tudo pode ser uma ameaça.
Desceu em seu ponto, percebendo a ansiedade de encontrar a Isa que adora. Mas se pôr ao risco, correr, não era necessário. Passar pelas raposas sendo uma galinha é uma tarefa árdua, mas fazia parte do processo para encontrar a sua amada. No metrô, você podia ouvir os gritos estridentes dos apitos de trem, e ao ver a faixa amarela, a qual não ousaríamos cruzar. No trem não pude conter a curiosidade ao ver um vídeo referente a uma queimada. Helicópteros sobrevoavam aquele pedaço de inferno na terra, cercado de fogo e destruição. A mulher que assistia ao vídeo partilhava da confusão dele por não saber o que acontecia. Arqueando a sobrancelha, o jovem se depara com uma criança no colo da mãe, dotada da curiosidade sadia, do brilho inocente dos olhos. Ela agarra a correntinha do rapaz e brinca até acidentalmente abri-la e revelar o falecido pai, que da foto se apresentava. Eu concluí que era o mundo alertando a criança, como um contraste do nascimento de um alvo à morte de um alvo. Porque naquela inocência sadia, naquela sede de conhecer as coisas que as crianças têm, os bebês de colo principalmente, de abrir aquela correntinha para ele não significou nada. Mas era um sinal muito forte, era algo representativo. Jovem, bonito e cheio de si, ele sai do trem, desfilando sua própria passarela de concreto. Passou por muitos que não tinham seu alvo, porém de uma coisa tinha certeza: jamais teriam seu charme, e assim se seguia o baile de um homem só. Ele sai do trem muito confiante, muito cheio de si, de uma maneira positiva, e por um momento eu senti que ele se sentiu tão bom quanto aquelas pessoas que não tinham o alvo, porque ele estava num momento de felicidade genuína. Ao achar um banheiro, limpou-se e fez questão de estar cheiroso, ou ajeitado. A dama mandava uma foto, deslumbrante como sempre. Cara de sorte. Um cara e jamais uma coroa. O brilho refigurante daquela silhueta, lá estava Isadora. O coração se arrebitava em uma batida fervente, maior que qualquer festa de morro. Mas um grito interrompe a percussão, dando espaço para algo escandaloso. Os capitães e heróis o cercavam. E algo devia ser feito, mas nada devia ser feito. Eu levantava as mãos bem devagar, nessa ideia de que nada devia ser feito e algo devia ser feito, e precisava fazer alguma coisa. De fato, ele precisava fazer alguma coisa. Mas, independente do que ele fizesse, estaria errado. Tanto que nas opções tem mostrar os documentos de direitos, pedir por um advogado, mas independente do que eu escolhesse, tem até a opção de dar um triplo carpado de costas. Tudo estaria errado. A violência inicia o show de horrores. Tapas diversos e um joelho nas costas. A multidão se divide em horror e alegria, como se um leão atacasse o domador. Em uma daquelas situações em que, de alguma forma, o animal do circo ataca quem o aprisiona e algumas pessoas ficam horrorizadas e algumas põem a fé em que o animal está certo e está apenas reagindo. A visão das pedras brilhantes do asfalto, 2 ou 3 bitucas de cigarro. Pensa na mãe, recebendo outra notícia devastadora, morrendo de alma pela segunda vez. Quem não fez nada já tem um lado. Sobre a visão do chão, uma coisa que se percebe muito quando você está muito próximo do chão é o quanto ele tem mini pedrinhas brilhantes, que parecem aquelas que ficam entre a areia, sobre como o chão pode ser sujo. Então, como uma parte da história, eu imaginei, de fato, talvez por voz da minha cabeça, que ele estaria tendo uma visão como essa. Com a distração do policial, ele puxa o revólver do coldre. O alvo tinha a arma nas mãos, mas isso não tornava mais ninguém um alvo como ele. Era hora de correr. Era o mais rápido da rua, sem saber o que fazer. Atirava para trás e, ao virar de costas, expôs sua marca de nascença invisível. A bala perfurava sua mochila e seu peito, e seu coração. O que eu fiz foi o pensamento que eu tive, porque naquele momento eu senti que eu guiei ele até aquela situação e que tudo aquilo estava acontecendo por culpa minha, de alguma forma, porque vários empurrões até o momento fui eu que dei.
O amor era certeiro. Era apenas uma linha de pensamento, uma possibilidade, mas não uma história sobre racismo. Racismo é coisa de branco. Sobre ser uma linha de pensamento, eu só me dei conta de que aquilo não era real quando, na próxima escolha, que era literalmente 3 pontinhos, ele atravessou a rua para encontrar a Isadora. E ela encontra e proclama finalmente a sua identidade secreta, que é Milton, pois a Isa ainda espera. Conto passado eu morri, mas esse conto eu não morro. É uma citação bem legal de uma música do Belchior, que é ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E pode ser levada nesse contexto tanto pelo lado literal da coisa, do talvez em alguma outra história, em algum outro momento, alguma outra situação ele pudesse morrer, mas nessa não. E também da maneira metafórica, porque quando você é um alvo, você morre um pouco a cada dia. E em uma situação você pode morrer, como a mãe dele, que uma vez morreu de alma pelo falecimento do seu marido, ou não. Ou pode sair uma situação como essa, em que ele encontra Isadora feliz, que proclama finalmente sua identidade. Esse texto, esse conto, retratou perfeitamente a ideia do Júlio Cortázar sobre um retrato da realidade. Porque talvez eu, na minha visão muito diferente, não pudesse dizer que as coisas são assim. Eu não posso comentar tanto sobre. Mas essa ideia de ser um alvo constante, nascer como um alvo, e todas as situações que talvez eu nunca tivesse percepção de me deparar, estão retratadas perfeitamente. E essa é a minha interpretação e leitura, tanto de um ponto de vista técnico quanto de um ponto de vista de interpretação sobre meu dia de folga. Também sobre o título, meu dia de folga. Que naquele dia, pelas escolhas que eu fiz ao menos, as coisas deram certo. Certo de uma maneira em que, conto passado eu morri, mas esse conto eu não morro.